Os Apócrifos. Livro de Melquisedeque. A história de um vaso. Estava descansando sob a sombra do carvalho de Manre junto à minha tenda quando vi chegar apressadamente um dos servos do meu sobrinho Ló. Quase sem fôlego, ele passou a relatar-me sobre a tragédia. Houvera no dia anterior uma batalha entre as cidades da planície, envolvendo 4 reis contra 5. Como resultado, Sodoma fora derrotado e muitos de seus habitantes levados a cativos, entre eles, meu sobrinho Ló. A notícia deixou-me muito aflito, pois ao mesmo tempo em que se sentia que precisaria sair ao seu socorro, via-me fragilizado, sem nenhuma condição. Sempre fui um homem pacífico e detesto aqueles que derramam sangue. Tenho muitos servos, mas poucos sabem manejar espadas e lanças, pois desde a infância são treinados como pastores. Em lugar de espadas e lanças, eles manejam bordões com os quais conduzem os rebanhos. Em lugar de escudos, eles carregam vasos em suas cinturas, sempre cheios de água fresca, para matarem sua sede e refrigerarem as ovelhas aflitas. Em lugar de vinho, para se embebedarem, carregam presos em seus cintos pequenas botijas com azeite das oliveiras, com os quais untam as feridas do rebanho. Em lugar de ressoantes trombetas, eles sopram pequenos chifres, com os quais convocam o rebanho para o curral. Imaginando como seria um combate entre os meus servos e os exércitos daqueles 5 reis conquistadores, eu comecei a rir, enquanto gargalhava a voz daquele que sempre me guia, soou os meus ouvidos dizendo: Abraham, Abraham, não menospreze os instrumentos dos pastores, pois santificados pelo fogo do sacrifício, haverão de conquistar o grande livramento. O Eterno passou a dar-me as ordens, fazendo-me avançar pela Emuná, sem saber como tal livramento haveria de realizar-se. O primeiro passo foi a convocação de todos os pastores que, deixando seus rebanhos, dirigiram-se ao carvalho de Manre, trazendo seus instrumentos pastoris. Eram ao todo em torno de 600 pastores. Ordenei que esvaziassem os jarros, colocando neles o azeite da botija. Depois de cumprirem essa ordem, pedi que tomassem cada um a lã de uma ovelha, misturando-a com o azeite dos jarros. Depois dessas coisas, o Eterno mandou-me tomar um grande vaso de barro, enchendo-o até metade com o azeite das oliveiras. Ao concluir essa tarefa, o Criador mandou-me fazer um longo pavio de lã, enfiando a metade dentro do azeite e deixando a outra parte presa acima do vaso. Depois dessas coisas, o Eterno ordenou-me acender o pavio com o fogo do altar. Ao aproximar-me do fogo sagrado que ardia sobre o sacrifício da manhã, uma pequena fagulha saltou para o pavio e pouco a pouco se foi alimentando do azeite, até tornar-se uma labareda que podia ser vista de longe. Com o vaso nos ombros, comecei uma caminhada rumo às cidades da planície, sendo acompanhado pelos pastores. Logo começaram a surgir escarnecedores que, ao verem-me com aquele vaso incandescente em pleno dia, e então passaram a dizer que eu ficara louco. Ao espalhar essa notícia, muitos vieram ao meu encontro trazendo conselhos para que eu abandonasse aquele vaso que seria capaz de destruir toda a minha reputação e dignidade diante de todos eles. Quando eu lhes falei sobre os exércitos e sobre a minha missão juntamente com os pastores, eles concluíram que eu, de fato, ficara louco. Tentaram tirar-me o vaso pela força, mas agarrando-me a ele, impedi que o tirassem de mim. Envergonhados diante de tudo isso, muitos pastores começaram a se afastar. Alguns retornaram para suas tendas, enquanto outros se uniram àqueles que riam do meu comportamento estranho.
sentindo-me sozinho com aquele pesado vaso sobre os ombros. Agora comecei a angustiar. Ansiava encontrar alguém com quem pudesse compartilhar a minha experiência. Mas todos me lançavam olhares de reprovação. Lembrei-me de Sara, minha amada esposa. Em obediência à voz do Eterno, havíamos trilhado por muitos caminhos, estando Sara sempre ao meu lado, animando-me a prosseguir mesmo nos momentos mais difíceis. Com certeza, Sara me traria consolo e forças para continuar agora, firme, conduzindo o vaso da salvação. Enquanto avançava pelo caminho, pensando em Sara, a vi no meio da multidão, e ao dirigir-me a ela, fiquei surpreso e desalentado ao ver em seus olhos o mesmo menosprezo daqueles que me chamavam de louco por conduzir em pleno dia a chama que se desprendera do altar. Lembrando-me da ordem do Eterno, de que teria de libertar meu sobrinho Ló, fui andando sozinho pelo caminho. Ao colocar-me no lugar daqueles que me achavam louco, eu dava-lhes razão, pois em condições normais nenhuma pessoa coerente saía de casa sem rumo definido, levando em pleno dia um vaso com uma labareda nas costas, afirmando estar marchando ainda contra os exércitos de 5 reis para libertar um parente. Realmente, há de se entender que se trata de uma manifestação de uma grande loucura. Mesmo assim, a despeito de todas as humilhações e palavras que falavam contra mim, eu avançava rumo ao vale desconhecido. Toda aquela zombaria foi finalmente diminuindo à medida que eu me distanciava do Carvalho de Morre. Começaram a sobrevir ao meu coração muitas dúvidas quanto ao meu futuro. Ficava às vezes aflito com o pensamento de toda a minha experiência, desde a convocação dos pastores até aquele momento. Poderia ser de fato uma demonstração de uma loucura. Cheio de dúvidas, comecei a pensar na possibilidade agora até de abandonar à beira do caminho um vaso, retornando para junto do altar. Estes eram os conselhos de alguns pastores e amigos que, condoídos da minha solidão, ainda vinham ao meu encontro, aconselhando-me a retornar. Ali diziam, eu poderia conquistar novamente a confiança dos pastores, voltando a ser, quem sabe, até mesmo sacerdote honrado como outrora. Sobre o altar, diziam, havia um fogo muito maior que aquele que eu carregava nos ombros. Estava a ponto de retornar quando Sara veio ao meu encontro, contando-me sobre o desprezo que muitos pastores lançavam contra mim. Ela estava consternada, pois toda aquela desonra recaía também sobre ela, a ponto de não sentir mais desejo de permanecer junto daquele altar. Depois de alertar-me, Sara passou a falar-me de um plano. Poderíamos, quem sabe, nos mudar para uma cidade distante, onde esqueceríamos todo aquele vexame, esquecendo-me da voz que me mandara seguir rumo à planície. Respondi para minha esposa que eu estaria disposto a acompanhá-la para qualquer lugar, se ela permitisse que eu levasse o vaso. Ele seria o nosso altar, aquecendo e iluminando nossas noites com a sua chama. Ao ouvir sobre o vaso, Sara voltou a irar-se, afirmando não entender minha teimosia em continuar levando sobre os ombros aquele símbolo de vergonha e desprezo. Depois de dizer tais palavras, voltou-me às costas, retornando para a tenda. Angustiado em não poder realizar o sonho de Sara, prossegui rumo ao futuro incerto, sendo orientado unicamente pela chama cujo brilho aumentava à medida em que as trevas adensavam-se. Comecei então a meditar sobre aquela chama que acompanhava-me com o seu brilho e calor. Eu estava acostumado a ver o fogo sagrado entronizado sobre um grande altar de pedras, em meio aos louvores de muitos pastores, dentre os quais eu me destacava como mestre sacerdote. Naqueles momentos de adoração, eu me vestia com os melhores mantos e fazia questão de realizar o sacrifício somente quando todos os meus servos estivessem reunidos ao meu redor para que ouvissem os meus conselhos e advertências. Na hora do sacrifício,
eu erguia para o céu minha espada desembainhada e com palavras amedrontadoras proclamava a grandeza do Eterno de todos os exércitos, o grande Elohai Todo-Poderoso, que domina sobre os céus e a terra. Vibrando a espada no ar, no movimento ameaçador, eu representava diante dos meus pastores a imagem de um Elohim severo, que estava sempre pronto a revidar qualquer afronta. Depois dessa demonstração de soberania e poder, eu pegava uma ovelha das mãos de um pastor e a amarrava sobre o altar para que ficasse bem patente a ira divina. Eu pisava sobre seu pescoço, golpeando severamente até vê-la perecer. Naquele momento eu descia do altar e ficava esperando pelo fogo sagrado que jamais deixou de manifestar-se sobre o sacrifício. Eu aprendera desde a infância a reverenciar o fogo sagrado, crendo ser ele uma revelação visível do Eterno, o grande Elohim. Até então, eu o vira como um fogo único, indivisível. Agora, ao transportar em humilde jarro a chama que se desprendera do altar, meus pensamentos agitavam-se com o surgimento de um novo conceito sobre o Criador. O conceito de um Elohim sofredor, que é capaz de desprender-se do grande Criador, representado pelo fogo sagrado para acompanhar o pecador em sua jornada. Arrependido, prostrei-me diante do vaso e chorei amargamente. Tinha agora consciência de que todo o zelo demonstrado junto ao altar tinha por finalidade a exaltação de meu orgulho e não do amor daquele que me acompanhava pelo caminho. Subitamente gravou-se-me na mente a convicção de que aquela pequena chama que se desprendera do fogo era uma representação do Mashiach, que se desprenderia do grande Criador para ser Immanuel, ou Elohim conosco, o companheiro em todas as nossas jornadas. Ao sobrevir-me essa convicção, a chama alegrou-se, tornando-se mais brilhante e calorosa. Com o coração transformado, prossegui pelo caminho rumo ao vale, levando nos ombros o jarro que trouxera-me, depois de tanto desprezo, a alegria de uma nova revelação sobre o caráter do Criador. Momentos difíceis começaram a surgir na minha caminhada quando ventos frios vindo do mar salgado começaram a arremeter-se contra a pequena chama, procurando apagá-la. Eu a amparava com o meu corpo, andando muitas vezes de lado e mesmo de costas, mas sempre avançando rumo ao vale. Ao romper a luz do dia, achei-me a um passo da planície. Comecei a encontrar pelo caminho muitos rebanhos que eram conduzidos por rudes pastores. À medida em que avançava entre eles, surgiam tumultos e confusões, pois muitas ovelhas e cabras assustavam-se com o meu vaso ardente, debandando-se por todas as partes. Isso fez com que a maioria dos pastores ficassem irritados contra a minha presença em seu meio. Sabendo que não poderia ficar retido naquele vale, prossegui em frente rumo a Sodoma. Enquanto avançava, começou a acontecer algo interessante. Muitas ovelhas meigas e submissas começaram a acompanhar-me. Eram poucas a princípio, mas pouco a pouco seu número foi aumentando, até que passei a andar com dificuldade devido ao grande número de ovelhas que me seguiam. Ao longe eu podia ver os pastores enfurecidos pela perda de suas ovelhas mais bonitas. Ao chegar à cidade de Sodoma, a encontrei vazia. Não só vazia, como devastada. Seguindo os rastros deixados pelos exércitos e pela multidão de cativos, fui aproximando-me cada vez mais do alvo da minha missão. Ao chegar à campina de Dan, pude avistar ao longe o grande acampamento dos soldados ao pé de um outeiro. Sem pressa, encaminhei-me para lá, conduzindo o meu novo rebanho. Do alto do monte pude observar o acampamento em toda a sua extensão, e havia milhares de soldados comemorando a conquista. Enquanto isso, centenas de cativos jaziam amontoados no meio do arraial, humilhados e sem esperança. Diante desse quadro, fiquei imaginando como poderia se dar o livramento. Minha presença despertou a curiosidade de alguns soldados que, ao ver-me com o vaso fumegante, aproximaram-se e começaram a debochar.
Quando perguntaram-me sobre o motivo da minha presença naquele lugar, eu disse-lhes que viera libertar meu sobrinho Ló. Minhas palavras tornaram-se motivo de muitos gracejos em todo o acampamento. Depois disso, passaram até a escarnecer de Ló. Em pouco tempo, toda aquela zombaria transformou-se em gritos de vingança e proclamaram que, na manhã seguinte, todos os cativos seriam exterminados, e a começar pelo meu sobrinho Ló.